a nova geração do Honda HR-V. O veículo ele é comercializado em 4 versões. Elas foram apresentadas entre agosto de 2021 e novembro do mesmo ano. As versões de entrada, essa aqui é uma delas, possui a mesma motorização do City e as versões topo de linha contam com motor inédito 1.5 turbo. Como eu já iniciei, essa aqui é uma das versões de entrada, uma das versões de acesso, a EXL, que tem preço de R$ 156.700. A grade ganhou agora linhas horizontais com o logo da marca ao centro. Nessa versão, a EXL, a gente não vai ter, por exemplo, sensor de estacionamento ou câmera frontal aqui, mas a gente vai contar com esses dois sistemas lá na parte traseira do modelo. As rodas são de liga leve de 17 polegadas e nessa versão possui acabamento escurecido. Além do acabamento, né, já que a gente está falando desse caso, a carroceria ela tem 8 opções de cores. Essa aqui é uma das opções de lançamento, a azul cósmico, tá? Mas a cartela de cores aí é bem abrangente para você escolher. Retrovisores com repetidor de seta em LED também integrados. E aqui em cima a gente também tem um spoiler para dar esse ar de esportividade. Como eu comentei lá na frente, aqui a gente já vai ter o auxílio da câmera de ré e também sensores de estacionamento. Vamos falar então de capacidade volumétrica. No caso, o porta-malas do Honda HR-V tem uma capacidade volumétrica de até 534 litros. Porém, como eu comentei também, você consegue aumentar essa capacidade volumétrica por conta do sistema Magic Seat. Aquele sistema que você consegue modificar os bancos da forma que melhor te agrada e que melhor vai atender a sua necessidade. Nesse caso, para auxiliar tudo isso, os bancos são bipartidos. Embaixo do capô, o Honda HR-V EXL tem o mesmo conjunto motriz que a linha City, ou seja, o motor 1.5 iVTEC Flex aspirado, que tem uma potência de 126 cavalos independente do combustível. Já o torque é de 15,8 kg com etanol e 15,5 kg com gasolina. A transmissão é automática tipo CVT, que simula até 7 marchas e ainda conta com pedal shifts atrás do volante para a troca de marcha manual. Com esse conjunto motriz, a arrancada do SUV é feita em 11,8 segundos e a velocidade máxima é de 176 km por hora. Por mais que os veículos compartilhem o conjunto motriz, os dados de desempenho dos modelos acabam sendo distintos justamente por conta da diferença de peso entre o Honda City Sedan e Hatch e o SUV HR-V. Para método de comparação, o mesmo acontece com o Creta e o HB20, por exemplo. As versões do SUV Creta, um dos concorrentes do HR-V, também conta com motor 1.0 turbo que está disponível no HB20. Nesse caso, o Creta tem uma arrancada de 11,5 segundos e a velocidade máxima dele é de 180 km por hora. Dados um pouco melhores do que o do HR-V. Como eu mencionei, a gente conta aqui também com o sistema Magic Seat da Honda. Os bancos bipartidos eles podem ser configurados da melhor maneira que te atende. E quando você rebate o encosto, ele fica quase que plano com um porta-malas, o que é uma facilidade quando você quer guardar objetos maiores. O assento ele também pode ser elevado e aí você também consegue ter um bom espaço aqui para guardar vasos, por exemplo. O Honda HR-V ele tem um bom espaço, tá? Para método de comparação, o banco do motorista está ajustado para mim, mesmo tendo 1,60 de altura. O espaço do meu joelho para o banco é bem grande e da cabeça ao teto também. Um terceiro ocupante aqui, ele vai um pouquinho mais apertado porque o nosso banco central ele é justo e elevado, tá? Porém, o nosso duto central aqui é tranquilo para o posicionamento dos pés. Para maior conforto, a gente vai ter aqui saidinhas do ar-condicionado para a segunda fileira. Os bancos possuem esse acabamento em couro desde a versão de entrada e na falta de um terceiro ocupante, a gente vai ter aqui também um encosto de braço com 2 porta-copos. Na questão de segurança, a gente vai contar com encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo e sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Nessa versão, a gente não tem o teto solar panorâmico e aí o acabamento aqui conta com cinza mais claro justamente para dar essa sensação de amplitude ao modelo. No caso das portas, eles vêm com o acabamento todo em plástico, com um detalhe soft touch aqui no centro, também detalhes em aço escovado. Essas mesmas características você encontra lá na parte frontal, que eu também já vou mostrar para vocês. Aqui na parte frontal do HR-V, a gente vai contar com os mesmos detalhes que a gente comentou lá na parte traseira, tá? Essa parte frontal aqui, ela tem um plástico que imita soft touch, mas não abona em nada assim
o acabamento do veículo. Todos os acabamentos, os detalhes e as junções são muito bem feitas. A central multimídia, ela é de 8 polegadas e ela tem a opção de pareamento tanto via Android Auto quanto Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, o que é um ponto super positivo. Porém, você não tem o carregamento por indução. Nesse caso, você vai precisar do cabo. E aqui a gente só tem um cabo tipo USB. Cabo para entrada de iPhone, por exemplo, você não vai contar também. É um detalhe que a Honda também poderia ter pensado, né? Aqui está o câmbio da nossa transmissão automática, tipo CVT, que nesse caso simula, né, até 7 marchas. Além disso, para uma condução mais esportiva, você vai contar com aletas atrás do volante multifuncional para troca de marchas no estilo manual. O ar-condicionado, ele é totalmente digital, porém ele é só de uma zona, tá? Também é um detalhe aí que você precisa prestar atenção. Se você é o tipo de pessoa que tem um gosto peculiar, um gosto de temperatura diferente do motorista, por exemplo, você vai ter um pouquinho de dificuldade nesse quesito. Aqui a gente vai ter 2 porta-copos, um porta-objetos e também uma entrada 12 volts, tá? Porque aqui a gente não vai ter, como eu comentei, a entrada USB-C no caso. Aqui a gente vai ter um encosto de braço e um porta-objetos. É importante falar que, além do modo manual de condução, você vai ter o modo Eco e também o modo Sport. O modo Eco você define por um botão aqui e o modo Sport você define direto no câmbio. Outro ponto super positivo é que o freio de estacionamento do veículo também é eletrônico, tá? Então você não vai ter nenhum objeto aqui ou no pedal, como outros modelos, como o Toyota Corolla Cross. Nesse caso, você vai ter apenas um botãozinho aqui para te ajudar a liberar o carro. A ignição do modelo também é elétrica, através do botão Start Stop. E o volante, como eu comentei com vocês, é multifuncional. Ele consegue controlar tanto a central multimídia, como te auxiliar a visualizar algumas funções no nosso painel de controle. É importante dizer que esse painel de controle não é totalmente digital, ele tem apenas uma tela de 4,2 polegadas que te dá algumas informações, como por exemplo a quase que colisão do veículo, digamos assim. Quando o veículo percebe que você não está freando e o carro da frente está parado ou está desacelerando, ele joga essa informação aqui no painel de controle para você, por exemplo. Sobre os dados de consumo, de acordo com o Inmetro, o carro consegue ter um desempenho de até 13,9 km por litro na estrada e 12,7 km por litro na cidade, tudo isso com gasolina. Já a gente, num misto entre cidade e estrada, a gente teve um desempenho médio de 10,3 km por litro, também com gasolina. Mas nesse caso é válido destacar que, justamente para a gente conhecer o desempenho do modelo, várias vezes a gente testou arrancadas bem bruscas para conseguir entender como funciona o Honda HR-V. Então, justamente por isso, o consumo de combustível pode ter sido um pouco prejudicado. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Alguns detalhes sobre o Honda HR-V EXL, com preço de 156 mil e motorização do Honda City também. Comenta aqui o que você achou do modelo, se é um carro que você compraria e se é um dos SUVs que tem aí, né, a missão de ampliar a categoria. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais.